Oiê, mais uma aula, mais um sábado, que pra vocês é sábado, mas pra mim não é, eu gravo antes da aula. Claro, né, porque eu posto no sábado, então eu gravei antes. Falando óbvio. Hoje a gente vai começar coisas novas, né? Eu tava pensando sobre o que a gente poderia fazer, como eu sempre falo pra vocês, né? O que a gente faz aqui é uma atividade de sempre avançar e voltar pra gente conseguir evoluir, porque eu imagino que vocês percebam que a gente evolui aos poucos, né? Paulatinamente. Então, mesma coisa que a gente já fez antes, a gente pode voltar e fazer novamente e perceber que a gente sim melhora a cada aula, né? Alguns de vocês, perceptivelmente, começam a aula desenhando de uma forma e terminam a aula desenhando melhor, desenhando de outra forma, né? E isso é muito legal de perceber. Inclusive, acho que o que eu sinto mais falta de ter as aulas presenciais é isso, é enxergar a evolução, né? Eu tenho perdido um pouco essa parte e isso me faz falta. Mas eu continuo adorando dar as aulas, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu tava pensando se a gente voltava para pessoas, porque, né, é uma coisa que a gente sempre vai ter como evoluir, vai ter a questão de começar a incorporar estilo no nosso desenho, porque até então a gente está vendo muito mais teoria, outras coisas, mas eu acho que a gente pode ver um pouquinho objetos, né, que são os complementos de cena. Quando a gente desenha coisas, quando a gente desenha um personagem, quando a gente está contando uma história, a gente pode ter ou pode precisar dessas coisas no cenário, né? Que a gente chama tecnicamente de props. Props, que é o termo em inglês. Que são esses objetos de cena. Objeto de cena mesmo, de cenografia. Então hoje a gente vai ver um pouco algumas coisas sobre desenhar objetos. E por objetos na aula de hoje eu vou falar de objetos domésticos, né? Porque como sempre eu tento fazer o que eu acho que vocês podem usar mais e geralmente quando a gente vai desenhar, a gente desenha pessoas em ambientes que foram influenciados pelos seres humanos, né? Ou seja, ambientes domésticos, ou então na escola, ou então no trabalho. Então a gente vai desenhar coisas mais nesse caminho, tá? Mas como eu sempre falo, isso aqui é uma evolução de coisas que a gente já viu antes. Então a gente vai usar as formas básicas, a gente vai usar quadrados, círculos, triângulos, linhas, como em tudo que a gente vai desenhar. Então vocês vão perceber que tipo, não é nada alienígena, não é nada que ninguém tenha feito antes, tá bom? Vamos começar. Como sempre, se você for desenhar alguma coisa que você não tem uma imagem muito bem definida na sua cabeça, procura referência, né? E por procura referência, nesse caso, pode ser olhar o objeto na sua casa. Né? Quer desenhar um fogão? Não lembra muito bem como é um fogão? Apesar de que um fogão, eu acho que todo mundo lembra como é, né? Mas quer desenhar um fogão, não lembra como é um fogão? Pega o celular da mãe rapidinho, joga ali fogão, procura. Só que você não precisa desenhar exatamente a coisa para transmitir a ideia, né? Então vamos começar a desenhar. Pega aí o seu papel, o seu caderno, sua borracha e vamos começar aqui. Antes da gente começar a aula, vamos fazer uma atividade rapidinho. Eu quero que vocês escrevam num pedacinho do papel: fogão, micro-ondas, isso é mais coisa da cozinha hoje, tá? E geladeira. Tá? Escrevam aqui assim. E aí, eu quero que embaixo vocês desenhem o mais rápido que vocês puderem um fogão, um micro-ondas e uma geladeira. E eu vou fazer também, tá? Valendo. Quando eu disser... Não, vamos lá. Parou. Quando eu disser valendo, eu vou começar. E quando eu disser parou, eu vou parar. E aí é pra todo mundo fazer junto, tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1, vai. É pra cada um fazer o seu, tá? E é o mais rápido que der. Parou. Parou, tem que parar. Eu não tô vendo, mas tem que fazer direitinho. Ó,
Olha só, quando a gente tem que desenhar a coisa muito rápido, a gente reduz ela ao mais básico possível, né? Se eu dissesse assim, para você desenhar uma pessoa em 5 segundos, você muito provavelmente ia fazer o quê? Você ia fazer isso aqui, né? Um boneco de palito. Porque é a maior redução que a gente consegue fazer do que é um ser humano, né? Um boneco de palito. Essas forminhas aqui que provavelmente a gente fez aí, que eu fiz aqui, elas são uma redução do que é a ideia, né, a abstração, o que a nossa cabeça tem sobre cada um desses objetos aqui, né? O objeto em si é muito mais complexo que isso. Ele vai ter vários parafusos, ele vai ter borracha, ele vai ter a pega que a gente puxa para poder abrir e fechar a porta, ele vai ter várias coisas. Mas a ideia na nossa cabeça é diferente, né? Existe o objeto, existe a ideia e existe a representação. E essas três coisas não são a mesma coisa. Então, vamos analisar o que a gente fez aí. O fogão, ele foi simplificado para uma forma retangular ou quadrada, né? Aqui no meu caso, com 4 círculos. E o que são esses círculos? Os 4 botõezinhos, né? Alguns fogões têm mais botõezinhos, outros têm menos. Uma porta embaixo, que é a do forno, que também é um quadrado. E aqui em cima ficou um vidro, né? Pode ser que você não tenha desenhado o vidro. Mas então, na minha cabeça, isso aqui é a representação mais simples de um fogão. E o que ele é? Um quadrado com um quadrado dentro, uma linha e alguns círculos, né? O micro-ondas, mesma coisa, um retângulo. Aqui no meu caso eu desenhei um outro retângulo partido dentro, que é para representar os botões. Uma divisão aqui que representa a porta, né? Então, para mim, o mais simples que eu posso fazer um retângulo é isso aqui. E a geladeira, eu fiz um retângulo com cantos arredondados. E olha só que interessante, né? Eu me dei o trabalho de arredondar os cantos da geladeira. Significa que para mim a geladeira é um objeto arredondado. Não sei como ficou para vocês, mas na minha cabeça isso foi importante, né? Você percebe que os outros eu não arredondei os cantos, né? Então, vamos levar isso em consideração também. Que eu dividi aqui, coloquei 2 portas. Isso é outra coisa interessante. A minha geladeira não tem 2 portas. Mas na minha cabeça, para eu representar uma geladeira, ela precisa ter 2 portas. Talvez se eu fizesse só uma porta, não ficasse tão claro que é uma geladeira, né? Podia aparecer o quê? Podia aparecer só uma porta de casa, podia aparecer um armário. Então, isso aqui, pra mim, na minha interpretação pessoal, me lembra muito mais uma geladeira. Então, isso podia ser feito com um computador, isso podia ser feito com uma batedeira, isso podia ser feito com uma cama, isso podia ser feito com uma prancha de surf, qualquer outro objeto. Então, quando a gente vai desenhar um objeto, a gente tem que pensar qual é a coisa mais importante que aquele objeto passa pra gente. Qual é a coisa mais básica que aquele objeto lembra a gente. E a partir daí a gente constrói, a partir daí a gente trabalha. Então, vamos trabalhar com esses 3 objetos que eu fiz aqui. O fogão, já ficou bem claro que ele é uma construção quadrada, retangular, né? Então, vamos juntos fazer um fogão da nossa cabeça. Não vai ter referência hoje, tá bem? Depois a gente vai desenhar o objeto com referência. Hoje a gente vai tirar mais da nossa cabeça. Então, vamos juntos fazer aqui uma forma tridimensional, que na realidade não é tridimensional, porque a gente está desenhando no papel, né? Mas a gente vai dar essa impressão da profundidade, que remeta a um cubo, um quadrado, um paralelepípedo. Aqui a gente já fez 2 lados e a gente vai fazer o lado superior. E essa vai ser a base onde a gente vai construir o nosso fogão, né? Porque a gente já identificou aqui que ele é uma caixa, né? Então, a gente já tem a forma dele aqui. E aí, qual foi a outra coisa importante que a gente identificou do fogão? Ah, os botões. Então, vamos colocar os botões aqui. E o que é que os botões são?
Eles são círculos. Então, vamos colocar aqui, acho que eu vou botar 5 aqui nesse fogão. Né? Porque aí fica o do forno mais os 4 de cima. E aqui, lembrando que a gente vai inclinar junto com essa linha de cima, né? Se a gente tá vendo de um ângulo, tá tudo no mesmo ângulo. Isso aqui é a perspectiva que a gente já viu. A gente vai voltar a ver, porque a gente volta a ver tudo. Colinho de café. Qual foi a outra parte importante que a gente identificou no meu fogão? Já que eu não tô vendo de vocês, mas eu imagino que tenha sido parecido. Porque, né, a gente vive no mesmo país, os nossos eletrodomésticos são mais ou menos parecidos, então todo mundo deve ter desenhado mais ou menos a mesma coisa. Foi a porta do forno, que é o quê? É um quadrado, um retângulo, né? Uma forma dessa de 4 lados retos. Então, vamos de levinho marcar aqui. E qual foi a outra parte que eu identifiquei aqui? Foi o vidro lá de trás, que é um quadrado, né? Uma placa reta. Também seguindo a mesma inclinação. Então tá, tudo que tinha de básico aqui, tem aqui já, né? Vocês concordam? Faltou alguma coisa daqui pra cá? Não, né? Aí agora a gente vai começar a fazer o trabalho do desenhista, que é enfeitar, embelezar as coisas. Então, vamos embelezar as coisas. O que faltou aqui? Eu tô sentindo falta da grade aqui em cima. Vamos começar pela grade? Ó, o meu fogão aqui em casa, ele tem 2 grades. Então, eu vou fazer 2 grades. Eu nunca vi um fogão que tem uma grade só. Ela é uma armação de ferro, né? De metal. Que tem um formato retangular. E aí tem umas partes aqui em cima que eu vou fazer nesse formato aqui, mas o formato fica a critério de vocês. É porque eu tô tentando lembrar como é o meu fogão de cabeça aqui. Mais ou menos isso. Umas coisas curvas, umas coisas retas, que é para segurar a panela, né? As panelas. E aí os queimadores são círculos, né? Queimador é essa boquinha aqui, que ficam ali embaixo. Aí eu vou colocar uma linha embaixo de cada círculo desse do queimador para dar a ideia da altura, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz um círculo. Círculo não, uma oval, né? Porque tá inclinado. E aí eu fiz uma parte embaixo assim para dar a impressão daquele suporte de baixo, né? Porque tem a tampinha do queimador e tem a parte de baixo que a gente encaixa, né? Vocês já lavaram o fogão? Que tem que tirar aquele negócio, lavar? Pois é. Então, eu fiz isso aqui embaixo do queimador para dar essa ideia. Que mais que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar linhas de volume. Lembra das linhas de volume, que são aquelas linhas que a gente faz para parecer que algo é mais fundo, mais alto? A gente pode colocar linhas de volume aqui nos botões, para dar a impressão daquela pegazinha, né? Então, a gente vai fazer aqui como se fosse um tronquinho daquela árvore que a gente desenha quando é bem pequeno. Para dar a ideia da pega, né? De onde a gente segura. Vocês estão me acompanhando? Estão comigo? O que a gente fez? Vamos lá. Passo 1. Vou fazendo isso aqui enquanto você chega aqui, se você estiver atrasado. Passo 1. A gente fez as formas básicas do corpo do objeto, né? O corpo do objeto é um cubão. Um cubão com uma tampa levantada.
colocou aqui uma porta, colocou as bolinhas na frente. Depois disso, a gente começou a acrescentar detalhe. Então, desse cubão com tampa que a gente fez, a gente colocou as grades em cima, que eu tô colocando feio aqui. A gente colocou os detalhes, né? Eita, que eu tô deixando é mais feio. Ai, gente, perdoa, revisão. Isso aqui não é o sério é esse aqui. E agora a gente vai continuar colocando os detalhes. Aqui em cima, no meu fogão, isso aqui faz uma curva. Então, eu vou colocar aqui, tá bem? Então, eu vou curvar essa parte aqui. Já vou dar uma apagada aqui. E eu vou avançar essa parte aqui um pouquinho. Vou fazer uma linha mais aqui embaixo e ligar aqui. E uma linha mais aqui em cima. Pra dar essa ideia de que curvou, né? E eu vou passar uma linha aqui, porque isso aqui no meu fogão é feito de outro material. Que não é o vidro acrílico dessa parte que é transparente aqui. Quiser pode até fazer assim um pouquinho mais grosso, para dar a entender que essa parte é mais grossa. Vamos fazer bem de levinho umas linhas assim, pra gente passar a ideia do material, que é o vidro. Isso aqui é uma coisa legal. Essas linhas clarinhas que a gente faz assim, elas transmitem a ideia graficamente de que isso aqui é vidro. Mesmo que ninguém te fale, você que é uma pessoa ocidental, que já viu vários desenhos, entende que se algo tem esses tracinhos assim, é vidro, né? Já parou pra pensar nisso? Aqui agora, na portinha do forno. Vamos pensar na portinha do forno. A portinha do forno, ela tem uma pega, né? Ela tem uma parte que a gente pega, ela não é lisa. Então, vamos colocar uma pega aqui. A gente vai fazer um retângulo fino, um pouquinho mais largo do que a porta. E aí a gente pode até fazer uma altura para ele aqui. Faz ele mais tridimensionalzinho. Olha aí, né? Esse meu fogão tá meio torto, vou corrigir aqui. Agora ficou menos torto. E aqui embaixo é vidro também, né? Ou esse material transparente que a gente não sabe bem o que é. Eu acho que é um acrílico, eu não sei. Vamos colocar aqui. Ah, sim. Aqui ele não é todo de vidro, né? Ao redor ele é feito de metal, de alguma coisa assim. Então vamos delimitar aqui também. Vocês vejam que eu tô fazendo da minha cabeça, eu tô lembrando dos detalhes, porque é um objeto muito familiar. Se fosse um objeto muito fora da minha realidade ou uma coisa muito complexa, aí seria melhor que eu estivesse usando referência. E aí aqui, vidro de novo, né? E aí a gente pode arredondar os cantos. Se quiser colocar uma divisão aqui. Arredondar os cantos é sempre uma boa, né? Porque a maioria das coisas, objetos domésticos, tem os seus cantos arredondados. Porque, né, se você bater, não vai machucar. Ó. A mão indo embora aqui. Aí aqui já marcando melhor, para colocar um pezinho. Pezinho redondinho nele, para não machucar o chão. Vamos colocar uns pezinhos redondinhos aqui. Só que quem tinha uns bem grandões desse era a minha avó, que era para não riscar o azulejo. O meu tem só o que veio de fábrica. Pronto. A gente fez um fogão legal, né? Ficou bacana? Ficou parecido de vocês? Eu espero que tenha ficado. Vamos colocar a panela em cima desse fogão? Vamos pensar sobre uma panela? Pensar. Se tiver uma panela perto de você, nem olha para ela. Qual que é
a panela quinta essencial da sua cabeça. Qual é a panela que aparece na sua cabeça? Ou, provavelmente, foi essa daqui, que é uma caçarolona, né? Com aquelas duas asinhas assim. Ou foi aquela que é... Eu não sei o nome dessa panela. Que tem um cabão assim, né? Geralmente, quando a gente pensa em panela, essas duas aqui são as que vem à mente primeiro, né? Então, vamos colocar essa daqui bem nessa primeira boca. Então, a gente apaga, né? Porque o que vai ficar embaixo não vai aparecer. E a gente vai encaixar aqui em cima, né? Vamos colocar aqui o corpo da panela. A panela já não vai aparecer mais esse pedaço aqui também. Isso é importante. Quando a gente vai colocar um objeto em cima do outro, ou a gente já faz o sketch com um em cima do outro, ou a gente pode fazer isso. Desenha um, desenha o outro em cima, sabe? Depende de qual é o seu propósito, como funciona melhor para você. Como a gente tá vendo o fogão angulado, a gente tá vendo o topo dele, né? Então, o que tá em cima dele, a gente também vai ver o topo. A gente vai ver aqui a parte aberta da panelinha. E aí, cabinho aqui, cabinho lá do outro lado. Vamos colocar alguma coisa dentro da panela? Vou colocar aqui alguma coisa... Não sei. Não sei. Pode ser um feijão. Pronto. E aí a gente pode, como a panela é de metal, a minha panela é de metal, a que eu pensei. Essa panela quintessencial que passou na minha cabeça, essa panela platônica, né? Eu vou colocar um brilhinho nela aqui. Vou colocar brilhinho aqui, né? E aí se eu for preencher, eu preencho tudo menos esse brilhinho. Esse brilhinho dá a ideia de que é uma coisa reluzente, né? Assim como os tracinhos no vidro dão a ideia de vidro, essa área aqui iluminada dá a ideia de que é um material reluzente, que é um material metálico, né? Claro que isso aqui é uma versão simplificada. Se a gente estivesse fazendo realístico, aí teriam várias áreas de luz e sombra que estaria refletindo, mas isso aí é mais pra frente quando a gente estiver desenhando com referência realística, tá bom? Então, olha só, a gente fez aqui um fogão. Eu espero que vocês tenham percebido o quanto foi simples, porque foi, né? A gente começou com formas muito básicas, como a gente sempre faz com tudo, né? A gente não teve referência nesse caso, a gente partiu desse fogão imaginário aqui e chegou nesse resultado aqui, tá bom? Então, continuando, a gente agora vai fazer um outro objeto, também um objeto da cozinha, só que a gente vai aumentar a dificuldade um pouquinho, tá? A gente vai fazer uma geladeira com a porta entreaberta, tá? E aí a gente precisa pensar sobre essas formas. Então vamos pensar sobre essas formas aqui nesses termos mais simplificados, né? Uma geladeira, a gente for fazer ela mais nessa visão de 3/4 aqui. Ela é uma caixa, né? Vamos fazer assim, porque a gente não vai ver o topo, porque a geladeira é mais alta que a gente. Ela é uma caixa. E uma caixa retangular, né? Não é um cubo. E a porta dela é o quê? É um outro retângulo. Então, na frente dessa parte aqui vai ter um outro retângulo aqui. Então, as nossas formas básicas são essas e em cima delas a gente vai trabalhar, né? Então, bora lá. Vamos tentar fazer juntos. Pelo menos foi essa a visão que eu tive, né? A gente vai fazer seguindo essa visão. Vamos fazer aqui nesse canto para não gastar mais papel e acabar com a natureza, né? Vamos fazer aqui essa forma que é um retângulo grandão.
Por que que a gente tá fazendo assim e não assim, vendo o topo? Porque a geladeira é um objeto alto, né? A gente não vê o topo dela. Normalmente, né? Eu, principalmente, eu não enxergo topo de geladeira nenhuma. Eu sou pequenininha do tamanho de um botão. Já tô mais ou menos satisfeita com essa minha forma de rascunho aqui. Vou fazer agora a forma da porta, que é essa forma aqui, só que na frente e um pouco mais achatada. Pronto, pra mim já satisfez. Vou colocar a pega aqui, eu vou colocar uma pega vertical. E aí agora, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser arredondar os cantos, né? Porque pra mim, uma geladeira é um objeto que me passa essa impressão de que é arredondado. Tem as linhas retas e os cantos arredondados. Tá. Aí agora a gente vai pôr algumas linhas de volume aqui. Vou colocar uma aqui para dar essa impressão da altura, né? Da lateralzinha da geladeira. E vamos colocar a parte de dentro dela aparecendo aqui, que vai ser um retângulo também dos cantos arredondados. E a linha de volume aqui do canto. Ah, tá meio torto porque eu tô com o vidro aqui embaixo. Eu já tomei algum café, então minha mão tá... Só o cantinho aberto. E aí agora vamos colocar as divisões lá dentro. Vamos fazer aqui um congelador. Algumas prateleirinhas, uma parte de baixo aqui, ó. Lembrando que como a gente fez desse ângulo aqui, em que a gente vê essa linha do canto mais alta, né, que tá perto da gente, e os cantos que estão mais afastados a gente vê menor, então essas linhas de dentro tem que seguir essas angulações, tá? Mesmo que a gente não esteja usando régua, nada, a gente tá fazendo instintivamente, né? Mas olhem só, essas linhas aqui apontam para baixo, essas aqui apontam para cima. Quanto mais perto do meio, mais horizontal fica, tá? Então, se a gente colocar uma bem no meio aqui, a gente pode fazer ela bem mais horizontal do que uma que fique mais embaixo, por exemplo, né? E aí, a gente pode colocar aqui a pega do congelador lá dentro. Pode fazer aqui uma alturinha. Vou colocar uma jarrinha lá dentro. Uma jarrinha de água. Aparecendo aqui. Se não tiver água na geladeira, vou colocar o que mais que tem na geladeira. Vou colocar aqui um pacote de alguma coisa. Vou colocar aqui uma coisinha com tampa. Aqui embaixo geralmente fica a fruteira, né, da geladeira, onde ficam os legumes, essas coisas. Vou colocar aqui alguma coisa. Não sei nem o que é. Botei aqui. Pronto. Olhem só. Bem simples, né? Mais simples que o fogão, que teve menos partes. Foi o corpão. E a tampa por cima desse corpão. E daí os detalhes, né? Então, com qualquer objeto é isso, gente. Com
qualquer objeto. Se a gente estivesse fazendo um computador, vamos fazer aqui um notebook rapidinho? O que é um notebook na nossa cabeça? É uma placa com outra placa assim, né? E a gente desenha essa placa de baixo mais aberta assim, por quê? Porque ela fica mais perto da gente, né? Tá aqui o observador. Como essa parte aqui tá mais perto da gente, para a gente representar essa proximidade, a gente faz ela mais larga, né? E a parte de trás, aqui, que fica mais distante, a gente faz mais fechada. Isso aqui que é a perspectiva, né? Como a gente tá desenhando os nossos desenhos em cima de uma coisa que não tem profundidade, né? O papel não tem profundidade, olha só, né? Não tem como a gente fazer, botar o objeto lá. Não, a gente tem que expressar essas distâncias e essas coisas. Ah, mas não é distante, é perto. Ok, mas a nossa visão funciona dessa forma, né? Eu tô com o meu computador aqui na minha frente. Tenho impressão visual de que essa linha da frente dele é maior do que a linha de trás, né? Isso acontece por causa da perspectiva. Então, se a gente fosse desenhar um notebook, o corpo dele, o básico, são duas formas de 4 lados. Uma é um trapézio, né? Trapézio é essa forma que tem 4 lados, um é maior do que o outro e os dois aqui têm o mesmo tamanho, que são inclinados. E o outro é um retângulo. E aí, quais são os detalhes que a gente acrescenta? Uma tela, né? Porque a parte de cima não é inteira a tela, ela tem essa beirada de proteção. E um teclado, que a gente divide em várias partes, né? E um padzinho aqui também, que é onde a gente clica. Né? Que mais? Vamos pensar em outro objeto, uma garrafa de água. O que é uma garrafa de água? Ela é um cilindro. E o que é um cilindro? O que é um cilindro? O cilindro é essa forma que tem duas esferas, dois círculos, né? Um em cima e um embaixo. E o corpo dele é um retângulo que foi fechado, né? Ele é uma forma tridimensional, então ele é formado por um círculo e um retângulo que fecha ao redor desses dois círculos. Então, se a gente faz uma garrafa, ela é um cilindro, aí ela vai ter a tampa dela, né? Dependendo da garrafa, vou fazer uma garrafinha daquela que tem a tampinha embutida, assim, não sei se vocês já viram. Que a tampa abre, sim. Não sei se vocês já viram essa. Então, só concluindo porque a câmera parou de filmar na hora que eu tava terminando o meu pensamento. Então, como eu sempre falo, se você enxerga, você consegue desenhar. Se você tem memória, você consegue desenhar. Então, a gente pensando na forma de qualquer objeto, a gente consegue desenhar ele de cabeça. Se a gente lembra a forma, a gente sabe desenhar o objeto, né? Vamos fazer aqui, sei lá, um apontador, daqueles bem simplesinhos. Ele tem aqui uma base quadrada, né? Um círculo, que é onde a gente põe o lápis. E aí ele tem o lado mais triangular, é o apontador que eu lembro. Depois que a gente fez essa marcação, a gente só vai fazer trabalho de embelezamento e detalhamento. Então, não é difícil a gente desenhar as coisas mesmo de memória. A gente só tem que começar da parte mais simples para a parte mais complexa, né? Quando eu digo complexa, é detalhada, não necessariamente é que é difícil, tá? A gente vai da base, da forma básica pro detalhe. Então, se eu fosse fazer essa câmera que eu tô enxergando aqui, essa com quem eu tô falando, eu ia fazer primeiro um retângulo, depois eu ia fazer um círculo, que é a parte da lente que tá virada aqui pra mim, e aí depois eu ia colocar cada relevo que tem. Vocês sabem disso, né? Então, façam hoje. A gente fez essa geladeira e essa geladeira e esse fogão, tá? E eu quero que vocês desenhem, se possível, durante a semana, um objeto do uso de vocês, tá? Pode ser uma garrafa, um controle remoto, não sei. Escolha um objeto, desenhem durante a semana, tá bom? Façam ele uma vez de cabeça e outra vez olhando, tá bom? Na semana que vem a gente vai desenhar objeto com referência. Eu acho que na aula passada eu falei que essa aula a gente ia fazer isso, mas eu achei melhor a gente fazer de memória e dar uma refrescada nessa ideia de que a gente parte da forma mais básica para as coisas mais complexas, tá bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje,
Semana que vem nós nos vemos. Sempre lembrando, por favor, me mandem seus desenhos, caso vocês queiram. E me mandando os desenhos eu posto lá no Instagram, né? Que vocês já sabem também. Então é isso, um beijo. Adoro vocês, tenham saudade, se cuidem, lavem as mãos, mantenham o distanciamento social, não saiam de casa se não for necessário. Tchau!